Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nosso culto está começando. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Igreja.
E nós vamos entrar na Nova Jerusalém, amém? Eu e você, de mãos dadas com o Senhor. Aleluia. Aleluia, meu irmão. É uma promessa. É uma promessa para mim e para você. Então, vamos viver de acordo para entrarmos na Nova Jerusalém juntos, de mãos dadas com o Senhor, como a noiva, limpa, imaculada, de vestes brancas, amém? Aleluia.
Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Somos a noiva de Yeshua, a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro, e aguardamos com expectativa o grande e glorioso dia que nós iremos estar para sempre com Ele. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje? Tem algum visitante? Hoje não tem, em nome de Jesus, que a semana que vem tem, em nome de Jesus. Gente, alguns recadinhos bem breve, tá? Você que tem frequentado a nossa igreja, mas até hoje você não fez a sua transferência ainda, tá? Você vai nos procurar, se você desejar congregar aqui conosco, não apenas vir, né? Mas formalizar, né, mesmo a sua transferência como membro da nossa igreja, tá bom? Você vai nos procurar no final do culto e falar: pastor, não fiz minha transferência ainda, eu quero congregar aqui com vocês, tá bom? Nós vamos pegar seus dados, vamos entrar em contato e vamos passar algumas orientações para você. Outro aviso é: se você já entregou sua vida para Jesus e ainda não foi batizado, é necessário você se batizar. A Bíblia, ela fala do batismo como uma ordenança para nossas vidas. Quem crer, eu creio, amém. Mas é crer e for batizado, será salvo. O batismo ele acompanha a nossa expressão de fé, a nossa decisão de caminhar com Cristo, tá? Se você não é batizado, também no final você vai nos procurar para nós passarmos as orientações para você. Você precisa se batizar. Ou talvez você foi batizado. Aí você fala assim: mas quando eu batizei, eu não estava a fim de batizar, mas ficava falando tanto na minha cabeça para eu batizar, que eu fui lá e para mim não fez diferença nenhuma. Eu gostaria que você também batizasse de novo, tá? O batismo, quando ele não é feito de uma maneira consciente, como uma expressão da fé, ele não tem uma validade que seguiu a fé. Você fez por uma imposição, porque viu as pessoas fazendo e você fez junto e não teve nenhum tipo de entendimento do que você estava fazendo. Então, qual a efetividade do batismo? Nenhuma. Então, você pode fazer, tá? Nos procurar para você também ser encaminhado, direcionado, para você também batizar. Lembrando, culto toda quarta-feira, às 20 horas, segunda sexta-feira do mês, 20 horas, tá? E toda quarta-feira, 19 horas, tá? Toda quarta, 19 horas, é um tempo de nós buscarmos a Deus. É um tempo de oração. Nós precisamos buscar a face do Senhor através da oração. Não deixe somente: eu fui no culto na quarta, fui no culto no domingo, volto para casa e a gente continua vivendo a semana naquela correria, naquela loucura, e não tirar esse tempo, né? Jesus virou para os discípulos e falou: olha, nenhuma única hora vocês puderam vigiar comigo, ou seja, nenhuma. Será que nenhuma hora nós podemos tirar na quarta-feira, uma vez por semana, para a gente buscar o Senhor? É o nosso tempo com Deus. É o nosso tempo de você abrir seu coração, de você falar das suas dificuldades, de você expor diante do Senhor os seus traumas. É o tempo de você colocar os empecilhos que estão te impedindo de avançar. É o momento de você abrir o coração para Ele, colocar diante do altar dele, principalmente, as suas fraquezas. As suas fraquezas, gente, nós temos a tendência de falhar com o Senhor. E se nós não vivemos uma vida aos pés de Jesus, a gente vai só acumulando as nossas fraquezas, as nossas debilidades sobre a nossa vida. Então é necessário a gente levar tudo diante do altar do Senhor para nós clamarmos pela misericórdia dele. Pedir a intervenção, falar: Senhor, eu estou me sentindo tão fraco, tão pequeno. Senhor, me ajuda, me dá força para continuar na caminhada. Senhor, me sustenta na tua presença, porque, Senhor, eu estou a ponto de desistir de tudo. Senhor, as coisas lá no mundo já estão ganhando lugar no meu coração. São tantos pensamentos, são tantos comportamentos que estão vindo na minha mente, vindo no meu coração, e eu sei que isso não vem do Senhor. Gente, é tempo da gente levar essas coisas diante do altar de Deus e clamarmos pela misericórdia. Nós não estamos orando aqui por ninguém, nós não estamos orando por pastor, nós não estamos orando pela igreja. Nós estamos colocando a nossa vida perante o altar de Deus, para que Ele venha nos visitar, para que Ele nos transforme verdadeiramente. E tenho certeza que quando nós começarmos a romper
nessa busca, o que nós vamos começar a ver não são milagres, não vai ser cura, não é momento de batismo com o Espírito Santo, não. É tempo de colocar em ordem o templo. É tempo de colocar em ordem o templo. Chegou um tempo no Velho Testamento que um dos reis assume o templo do Senhor, estava uma bagunça. E aí que começa uma reforma. A reforma começou de dentro, de fora para dentro? Não, foi de dentro para fora, até que chegou na parte externa. Então esse é o tempo que Deus tem separado para Ele começar uma reforma em nós. Não é tempo de falar a Deus, Deus, eu estou ansiando muito por um tempo de derramar do Espírito Santo, muito. Prego, falo, ministro, mas eu sei que tem algo que Deus está querendo fazer antes, porque Ele fala, olha, do que adianta colocar vinho em odres velhos? Do que adianta colocar o remendo em roupas velhas? E está falando exatamente da presença do Espírito Santo. Se Ele vier hoje, Ele vai estragar tudo, por causa dele, não, por causa de nós. Nós precisamos colocar a nossa vida. E quando a gente começar a buscar, o que a gente vai deparar em primeiro lugar, como a gente estava falando, é exatamente com as mazelas que estão ocultas na nossa alma. Quanto nervosismo, quanta irritabilidade, quantos desejos perversos, quanta maledicência na nossa língua, quanta coisa ruim, porque nós estamos buscando por aquilo que é precioso. E conforme a gente for buscando, Deus vai se revelando. E conforme Ele vai se revelando, a gente vai nos vendo como verdadeiramente somos. E a única coisa que nós precisamos é nos arrepender até que Ele venha. E quando Ele vier, aí o extraordinário acontece. E aí não tem como a gente falar o que vai acontecer. Porque quando Ele vem, eu acho que não vai ter. A única coisa que a gente não vai conseguir é falar. É simplesmente contemplar a presença dEle. Vamos falar sobre dízimo e oferta? Abra a palavra de Deus em Provérbios capítulo 11. Enquanto você abre aí, então, batismo, transferência, nos procure no final, em nome de Jesus. Você precisa congregar definitivamente em uma igreja. Provérbios capítulo 11, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que legal. Há quem dê com generosidade. A lei de Deus, ela confunde a sabedoria humana. A ponto da palavra de Deus em Coríntios capítulo 2, a Bíblia nos relata que é uma força de expressão de linguagem para que nós possamos entender, não que Deus seja louco, né? Mas a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aqui a gente vê, como assim? Se eu tenho 100 reais, se eu começar a dar com generosidade, eu vou dar 30 reais, eu vou perder, eu vou ficar com menos. Mas ele está falando não. Se você der com generosidade, e quem dá com generosidade é quem tem um coração liberal. Ninguém que tem um coração preso no dinheiro vai conseguir dar com generosidade. Ninguém que tem um coração preso nas riquezas vai conseguir abrir mão sorrindo, não vai. É isso que o Senhor está falando. Mas se você tiver um coração generoso, um coração liberal, um coração que se alegra em abençoar, você vai ver aumentar as suas riquezas. Ao contrário, os que retêm o que deveriam dar, eles caem na pobreza. Para nós, o que vale é a palavra de Deus. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. O que rege a nossa vida é os princípios da palavra. Então, se eu começar a pautar a minha vida, como diz lá em Provérbios capítulo 3, né? Que nós temos que buscar a sabedoria, não é a sabedoria do homem. Se eu ganhar mais, guardar mais, comprar mais coisas, investir mais dinheiro e ter mais, eu vou ter mais coisas. Não, a sabedoria do céu para nós é outra. É que nós temos que ser generosos, que é plantando é que nós iremos colher. Os diáconos vão passar e você tem a oportunidade não apenas de colocar o envelope do dízimo, que é esse preto, ou o envelope da oferta dentro da sala. É um momento de você refletir onde está o seu coração.
Com qual propósito que você está colocando dízimo e oferta? Em relação ao valor que você está dando, como que está o seu coração? É uma auto-reflexão. Eu vou dar aqui. Deixa eu ver. Eu não vim preparado não, mas deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na carteira aqui. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Tem umas moedas aqui, vou colocar ali dentro. Isso é generoso? Isso é fidelidade, é zelo para o Senhor? Não. Então você vai ter a oportunidade de não apenas colocar, mas bem como refletir. Você que enviou os comprovantes para mim no decorrer da semana, 2 estão aqui comigo, os outros já distribuí. Não esqueça de me enviar o comprovante, tá? Faça o Pix quando você receber seu pagamento, separe lá já as primícias para você trazer no altar. Você me envia o comprovante, eu imprimo. Se você estiver aqui na igreja no dia, eu vou colocar aqui dentro, tá bom? Já que vão passar em nome de Jesus. Que chegam perante o altar do Senhor nesta noite. Somos gratos a Ti porque temos o privilégio de podermos ser participantes da obra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de contribuir com a expansão do reino do Senhor aqui na terra. Nós apresentamos a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas do Teu povo que aqui se reúne. Que a mão de poder e graça do Senhor esteja sobre esses recursos financeiros, trazendo santificação, trazendo multiplicação na casa do Senhor e na casa de cada um do Teu povo que tão fielmente tem sustentado a obra do Senhor aqui neste lugar. Pai, no nome de Jesus, não apenas prospere a vida deste povo, mas levanta também, ó Deus, patrocinadores. Levanta, Senhor, pessoas que vão ter o coração generoso para também somar esforços em prol da obra do Senhor aqui neste lugar. Em nome de Jesus, desperta os nossos corações para que nós tenhamos coração generoso, como generoso é o Teu próprio coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.
É seu momento de falar com Deus. Começa a falar com Ele. Começa a adorar. Começa a abrir seu coração para Ele neste momento. Comece a declarar quem Ele é. Comece a declarar o que Ele faz. Comece a falar para Ele o quão maravilhoso, o quão especial Ele é. Comece a exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Imagine que você está agora num grande estádio de futebol e de repente você vê aquela torcida gritando o nome do time de futebol que ele torce. Mas você está agora diante de uma grande multidão que fala lá em Hebreus capítulo 11, que nós temos à nossa volta uma grande multidão a nos rodear. Essa multidão é a multidão dos santos, dos remidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a multidão dos anjos que habitam os céus de glória na presença do Deus Altíssimo. Oh Senhor Deus Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, por nós estarmos aqui reunidos neste lugar, nesta noite, e nós temos este privilégio de podermos falar diretamente com o Senhor, sabendo, ó Deus Pai, que graças ao que Jesus fez, hoje nós temos acesso à Tua santa e gloriosa presença. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor. Nós podemos contemplar a Tua formosura, a Tua beleza, e declararmos que o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, que não há outro Deus além de Ti, Senhor, e que não há ninguém que nós desejamos mais do que a Tua presença. Tudo que nós queremos está em Ti, tudo que nós precisamos está em Ti. Do Senhor flui os mananciais de vida, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Tu és a própria vida, Senhor. Tu és a nossa própria vida, o motivo da nossa existência. E nós damos glórias, e nós damos honra, e nós damos louvores ao Teu santo nome aqui neste lugar. Declaramos que Teu é o reino, Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E nós invocamos o Teu reino, ó Deus Pai, aqui neste lugar, nesta noite. Nós chamamos, ó Deus Pai, a presença manifesta do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que está montado num cavalo branco. As suas vestes são de linho fino, branco como a neve. Os olhos como chamas de fogo, os cabelos dele são brancos, ó Deus Pai, seus pés reluzentes, e da sua boca sai uma espada afiada. Ó Senhor Deus Pai, ali na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Venha o Teu reino, manifesta a Tua glória, manifesta-te no nosso meio, ó Deus Pai, e nos constranja com a presença do Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, não há ninguém que se compare a Ti, Senhor, e nós estamos aqui perante o Teu trono de glória nesta noite, suplicando o Teu favor, para que nós possamos ser transformados, para que dia após dia nós nos tornemos mais parecidos com aquele que é o resplendor da Tua glória, Jesus Cristo nosso Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus Pai, opere nas nossas vidas, opere no nosso caráter, transforma os nossos sentimentos, as nossas emoções, que Ele tome a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa alma e o nosso espírito, e venha nos lapidar, para que nós possamos verdadeiramente ser aquilo que nós fomos feitos para ser, a Tua imagem, a Tua semelhança aqui na terra. Jesus Cristo, nós bendizemos a Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou a cruz. Muito obrigado porque o Senhor suportou os cravos nas mãos. Obrigado porque o Senhor suportou os cravos nos pés. Obrigado porque o Senhor suportou os açoites. Obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou os escárnios. Obrigado porque o Senhor suportou as bofetadas. Obrigado porque o Senhor suportou, Jesus, a palmada na cabeça. Obrigado porque o Senhor suportou a coroa de espinho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou a rejeição.
porque o Senhor suportou a traição por causa dos nossos pecados. Se não fosse, Jesus, a tua obra feita por amor a nós, aonde estaríamos nós, Senhor? Estaríamos perdidos nas trevas, entregues às mazelas dos pecados até os dias de hoje. Por isso nós te agradecemos, Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou para que o nosso pecado pudesse ter sido perdoado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos comprou e o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o teu reino de glória, o teu reino de luz. Obrigado, Jesus, porque hoje há uma esperança nos nossos corações que um dia o Senhor há de voltar e o Senhor há de nos levar para o teu reino celestial, o teu reino de glória, onde não haverá dor, não haverá pranto. O Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está preparando o lugar para nós. Muito obrigado, Jesus. Não há nada que possamos fazer para recompensá-lo por tudo que o Senhor fez por nós. Mas enquanto fôlego de vida tivermos, nós queremos viver para o louvor da tua glória. Nós consagramos a ti, Jesus, no ar que respiramos. Nós consagramos a ti, Jesus, as batidas do nosso coração. Nós consagramos a ti, Jesus, cada segundo da nossa vida, tantos quantos foi ainda os segundos que tivermos pela frente no decorrer dos anos. Ou talvez nem seja no decorrer dos anos, talvez seja no decorrer apenas de um mês, ou talvez não seja nem mais em decorrer de um mês, seja apenas no decorrer de uma semana, ou talvez não seja nem mais, Jesus, no decorrer de uma semana, mas seja no decorrer de apenas um dia, ou seja nem mais no decorrer de um dia, apenas de algumas horas. Não sei se será no decorrer de algumas horas, talvez apenas mais alguns minutos, e se não for mais alguns minutos, que seja um único segundo. Nós consagramos esse segundo de vida a ti, Jesus. Não queremos viver para nós mesmos. Nos ajuda, Jesus, com a tua graça salvadora mais uma vez, venha ao nosso encontro, nos socorrer. Nos dá força, Jesus, para podermos perseverar até o fim. Sustenta-nos, Jesus, com o teu poder e graça. Nos levanta, Jesus, quando nós estivermos caídos. Revigora as nossas forças, Jesus, para que possamos bendizer e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, revela Jesus aos nossos corações. Revela Jesus aos nossos corações. Espírito Santo, revela Jesus. Revela o Filho de Deus que se entregou na cruz por nós. Revela, Espírito Santo, o Filho de Deus que na cruz se entregou por nós. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Santo, 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 Santo. Tu és incomparável, Jesus. Tu és incomparável, és o desejado da nossa alma. Está sendo gerada em nós uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Uma fome e uma sede que nós perdemos porque começamos a nos alimentar com tantas coisas. Mas o Espírito de Deus está aqui gerando sede e fome pela presença de Jesus. Queremos mais de ti, Senhor. Tudo o que nós queremos é nos deleitar na tua presença. Como uma costa que anseia pelas águas correntes, assim somos nós aqui nesta noite. Nós ansiamos pular nas águas, mergulhar nas águas. Nós queremos nos lançar em ti, Jesus. Mas muitas vezes tem distrações diante de nós. Estamos vivendo em entretenimento. Mas nessa noite o nosso coração ele se volta para ti. Muitas vezes os nossos próprios pecados eles nos paralisam porque eles nos acusam.
que nós nos esquecemos do teu rio de graça, que nos convida para chegarmos mais perto, porque aquele que se achega a ti, Senhor, jamais o lança fora. Tu és o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eis-nos aqui, as ovelhas do teu pastoreio, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado como bom pastor que se deu por nós. Obrigado porque tu és a porta e hoje nós somos livres, nós podemos entrar e sair e encontrarmos pastagens. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado. O Senhor está à direita do Pai e intercede por nós. O Senhor é o sumo sacerdote da nossa confissão, é o Senhor mesmo que nos apresenta inculpáveis diante do Pai por causa do sangue que o Senhor derramou para nos purificar. Jesus, aviva a tua obra nos nossos corações. A chama do teu Espírito queima em nós, queima em nós. A chama do teu Espírito queima em nossos corações, queima em nossos corações. Nós queremos mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus, mais da tua presença. Te louvamos, Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, Jesus. Recebe a honra, recebe a glória. Nós louvamos a Ti. Nós bendizemos o Teu santo nome, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou, raiz de Davi. Tu és o único que é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Com teu sangue tu compraste para Deus povos de toda tribo, língua e nação, e os constituiu como rei e sacerdote. Nós amamos, Jesus, a tua presença. Nós amamos a tua presença. Diga para Ele o quanto você o ama. Comece a adorar, comece a adorar. Adore o Cordeiro. Adore o Cordeiro que o seu sangue verteu. Adore o Cordeiro. Oh, Arabai, Aranas, Chorá, Choriai, Naramboro, Arashmias. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio. Você
batizado, seja batizado com o Espírito Santo. É Jesus que batiza. É o Filho de Deus que nos enche com o Espírito dele. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos aperfeiçoe para toda a tua boa obra, Jesus. Nós louvamos a ti, Senhor. Toma o teu trono neste lugar. Toma o teu trono de governo, o teu trono de soberania, o teu trono de governo, Jesus, o teu trono de soberania. Este lugar é teu. Nós nos retiramos do trono, Jesus, esta noite. E nós nos assentamos aos teus pés para que o Senhor sente no teu trono. O nosso lugar é aos pés do Senhor, Jesus. E é onde nós queremos estar, aos teus pés. Nós nos prostramos a ti, Jesus. Nós nos prostramos diante do Rei dos Reis. Nós nos curvamos diante daquele que vive de eternidade a eternidade, cujo trono está firmado sobre os pilares da justiça e do juízo, cujo trono é um trono eterno, um trono de glória, um trono de poder, um trono que jamais se abala. Nós nos curvamos diante de ti, Jesus. Somos teus servos porque fomos comprados pelo teu sangue. O teu sangue que nos comprou, o sangue que trouxe justiça sobre as nossas vidas enquanto o Senhor foi condenado no nosso lugar. Eis-nos aqui, Jesus. Tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações pelo teu Espírito. Nós queremos ouvir tua voz. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, Jesus. Aonde estão aqueles que têm fome? Aonde estão aqueles que têm sede da minha presença? Eu sou o pão que sacia a fome. Eu sou a água que sacia a sede. Queremos, Jesus, comer do pão. Queremos beber da água que o Senhor nos dá, para que jamais tenhamos sede novamente, para que esta água ela faça em nós uma fonte a jorrar pela eternidade. Renova-nos. Renova-nos novamente para ti mesmo, Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Quando você encontrar, dá uma glória a Deus. Aleluia. Diz então a palavra de Deus a partir do verso 4. Efésios 1, capítulo 1, verso 4. Diz então a palavra: Porque Deus, o que Deus fez? Nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis ou inculpáveis em sua presença. Amém?
Pode se assentar, jovens. A nossa vida, ela só vai ter um sentido pleno quando nós descobrirmos o plano que Deus tem para nós, o propósito por qual eu existo. Nós nunca encontraremos sentido para a nossa vida enquanto nós estivermos apenas existindo ou apenas vivendo. Eu estou vivo como todo mundo está vivo. Mas quando nós encontramos o plano, o propósito de Deus para a nossa vida, nós não apenas desejamos continuar vivendo, como nós também nos dispomos até mesmo morrer por aquilo pelo qual nós vivemos. Vocês estão entendendo? Enquanto nós não descobrirmos este plano de Deus para nós, nós podemos simplesmente continuar vivendo, existindo. Mas quando nós compreendemos o plano, o propósito de Deus para nós, nós não apenas iremos desejar continuar vivendo, bem como iremos desejar até mesmo morrer por aquilo que nós vivemos. Isso traz um sentido na nossa vida. Isso não é simplesmente existir. Isso é verdadeiramente viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Nós vemos na história, nas mídias, quando a gente estudava lá nas escolas sobre homens no passado, os feitos que esses homens fizeram, os empreendimentos que eles construíram, as descobertas que eles fizeram, e nós ficamos assim, até maravilhados. E hoje nós até mesmo usufruímos de coisas que esses homens descobriram, daquilo que eles construíram. E é bom para a nossa vida. Eles, de uma certa forma, eles ajudaram em muito a sociedade. Homens que descobriram a eletricidade. Imagina nós hoje, a humanidade hoje sem eletricidade. Homens que descobriram a lâmpada. Homens que descobriram o telefone. Homens que descobriram ou inventaram, o avião. Não descobriram o telefone, mas inventaram o avião, inventaram o telefone. Homens que fizeram coisas grandiosas. Homens que foram influência através da química, através da física, fizeram coisas grandiosas, deixaram algo para a sociedade. Homens que descobriram aí, a internet, como fazer essa comunicação acontecer de forma tão precisa, tão rápida hoje no mundo atual. Imagina hoje, nós temos século XXI, sem internet, sem Facebook, sem WhatsApp. Acho que seria até um alívio em relação a isso, Mas olha como potencializou a comunicação das pessoas. Você pega seu telefone que agora tem um parente seu lá no Japão, do outro lado do mundo. Você disca o número e você conversa diretamente com ele. Olha só, tecnologia, que coisa boa. E começou com o homem lá atrás, de uma forma bem arcaica, que foi se desenvolvendo. Esses homens, eles descobriram, eles fizeram obras grandiosas. Mas talvez esses homens, eles simplesmente viveram. Talvez eles simplesmente existiram. E no existir deles, eles fizeram coisas muito boas. Mas esses homens passaram. E talvez eles passaram sem saber por que estavam aqui, sem conhecer o plano e o propósito de Deus para nós. Esses homens passaram, e um dia as obras deles, por mais magníficas que sejam, as obras deles também vão passar. As obras deles vão passar. Um dia não vai precisar mais de eletricidade. Um dia não vai precisar de mais de lâmpada. Um dia não vai precisar mais de telefone. Um dia não vai precisar mais de internet. Um dia não vamos precisar mais nem mesmo das leis da física. Por que não vamos? Porque Deus tem algo, um plano, um propósito muito maior. Nós vimos porque Deus nos escolheu nele,
antes mesmo que houvesse mundo. E como que nós não vamos precisar mais dessas coisas? Dentro do plano e do propósito de Deus, a Bíblia, ela fala que nem mesmo o sol e a lua nós não vamos precisar. Porque a glória do Cordeiro vai resplandecer sobre a Nova Jerusalém. Nós não vamos mais precisar de preocupar com a lei da física, subir, cair. Não vamos precisar. Jesus, ele mostrou isso. Jesus andou por sobre as águas, contrariando a lei da física. Jesus, sem turbina nos pés, sem avião, lá no monte, ele simplesmente o quê? Subiu para os céus e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai nas alturas, no seu trono de governo, muito acima, olha que a Bíblia diz, muito acima de todo principado, potestade, acima de todo governo, de toda autoridade, de todo nome que se possa nomear, não só neste tempo, mas também nas eras que virão pela frente. Nós não vamos precisar mais disso. Jesus, ele veio, ele morre por nossos pecados, ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus, e para que eles estavam todos eles num local fechado, e Jesus simplesmente passa pela parede. E a Bíblia também fala isso a respeito daqueles que entram dentro do plano e do propósito de Deus. Que vai ser o nosso corpo mortal, será revestido daquilo que é imortal, aquilo que é corruptível, vai ser revestido que é incorruptível. Nós vamos receber, Deus tem um plano de glorificação para o nosso corpo, assim como Jesus tem um corpo glorificado. Jesus existia na eternidade como Espírito, ele encarna, ele morre, ele ressuscita, e Jesus ressuscita em corpo. E Jesus hoje no céu, ele está em um corpo, com o nosso físico, mas porém um corpo glorificado. Olha, os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Olha que Deus já nos escolheu. Se você continuar lendo, aí no verso 5 de Efésios vai dizer assim: Deus mesmo, né? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, com o bom propósito da sua vontade. Então Deus nos predestinou por meio de Jesus, Jesus Filho, e nos predestinou por meio do Filho Jesus. Para quê? Para que a gente seja como Jesus. Jesus, o primogênito, e nós, aquele que fala lá na palavra, né? Eis aí os filhos que me deste, ele é o filho dentre muitos irmãos. Plano de Deus. Deus nos escolheu. Então, vai chegar um tempo que nós não vamos precisar disso. Dessas leis da física, das tecnologias dos homens. Não vamos precisar mais de preocupar com remédio, porque não vai ter doença, não vai ter mais morte. Por que isso? Jesus, ele já vem com esse propósito. Eu vim para tornar conhecido a realidade do meu reino. Pai nosso, venha o teu reino. E aonde Jesus estava, essa realidade da oração que ele ensinou para os discípulos se fazia notória. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, porque ela já é feita no céu. Então, aonde Jesus estava, o que Jesus estava fazendo? A vontade do Pai aqui na terra, como ela é feita no... Então, lá, o cara lá que contribuiu com a química, com a farmacêutica, com a medicina, o pastor lá, nós não vamos precisar mais disso. Porque nós já vemos a realidade do reino do céu através do que Jesus fez. Cura, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Realidade, reino do céu, aqui na terra. E Deus, por meio de Jesus, ele deseja fazer as mesmas coisas, dando continuidade ao legado de Jesus. Por isso que Jesus vira para os discípulos e fala: vão, pregue, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, continue a minha obra, dê continuidade àquilo que eu ensinei, que eu mostrei para vocês. Que continuidade é essa? Manifesta o reino dos céus aonde vocês estiverem. Continue a obra. Coisas muito maiores.
do que construir um prédio e não saber para onde eu vim, nem para onde eu estou indo. Morrer sem esperança. E lá em Tessalonicenses capítulo 4, o povo estava andando sem esperança. E Paulo chega e traz uma mensagem para eles, fala: gente, vocês não podem ser assim não, como os incrédulos que não têm esperança. E aí ele vem e traz a mensagem falando a respeito do dia do Senhor Jesus. Fala: olha, aquele dia, da hora que soar a trombeta, os céus vão se abrir, os que tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos subiremos juntamente com Ele para um encontro glorioso com o Senhor nas alturas. E nós podemos ter essa certeza porque nós sabemos de onde viemos. De onde viemos? Eu vim de Deus, porque Deus, antes mesmo de criar os mundos, o mundo, Ele já tinha me escolhido. Então eu sei de onde eu vim. Eu vim de Deus. A minha origem está em Deus. Amém? Você, a sua origem, a minha origem é em Deus. Mas primeiro precisa a gente entender por que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando eu compreendo isso, aí eu sei por que eu estou aqui. Deus me escolheu. A minha origem está nele. O salmista, ele descreve, ele sabia dessa realidade, e ele descreve essa realidade no Salmo 139, que, diga-se de passagem, eu amo o Salmo 139, porque ele fala assim, ó, a partir do verso 13, ó: tu me criaste no íntimo do meu ser, e o Senhor me fez, o Senhor me teceu, né? O Senhor uniu, né, todas as partes do meu corpo, dentro do ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha só, Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Ele nos faz dentro do ventre da mãe, porque essa foi a ordem lá do Éden, lá, multipliquem, mas através da multiplicação é Deus nos moldando dentro do ventre da mãe. E não é de uma forma qualquer, é de uma forma admirável. Sabe o que é admirável? É de você olhar e falar assim: uau, nossa, que magnífico, que esplêndido, nossa, que maravilha. Então veja como que Deus fez você. Ele te fez dessa forma. E aí o salmista, ele entende isso, e aí ele fala assim, ó: tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Olha só, pessoa que não carrega na alma espírito de inferioridade, porque ele sabe quem ele é. Pessoa que carrega a identidade da origem dele, ele sabe que ele é originado em Deus. Suas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Por que ele tem plena certeza? Ele está falando dele. Foi Deus que ele fez dentro do ventre da minha mãe de uma forma magnífica, e as obras de Deus são maravilhosas. Isso eu tenho plena certeza, porque ele sabia: eu sou obra de Deus, obra maravilhosa do Criador, e é uma obra magnífica. Eu sou magnífico. Não é presunção do salmista, é ele saber a origem dele e que ele tem um propósito na vida dele. Disso eu tenho plena certeza. E aí ele continua falando: olha, meus ossos nem sequer haviam sido formados, não estavam escondidos de ti, quando no secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. A sua história, o plano de vida, o propósito para a sua vida está em Deus que te fez. Porque ele está falando: olha, você, Deus, né? Fez todos os dias determinados para mim, foram escritos no livro dele, antes de qualquer um deles existir.
Deus não só apenas escreveu lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 1 milhão de dias você vai viver. Não. É uma história que Deus escreveu ao nosso respeito. Ele nos escolhe nele, Ele nos fez e Ele nos fez para Ele. A nossa identidade está nele. Ele nos fez dentro do ventre da mãe. Uma obra magnífica. Você, uma obra magnífica. Fomos escolhidos, tivemos origem em Deus, não em nossos pais. Os nossos pais foram simplesmente agentes na mão do Criador para nos trazer a essa terra. Tudo que nós precisamos está em Deus. Enquanto nós não descobrirmos isso, tivermos isso entrelaçado na nossa vida, a gente vive a vida frustrada, buscando realizações aonde não vai nos trazer realizações, nos sujeitando a coisas que nunca vão preencher o espaço que é do tamanho do próprio Deus dentro de nós. Nós vamos fazer coisas, nós vamos começar cursos, mudar de cursos, fazer uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, vários cursos, trabalhar em empresa, trocar de emprego, mudar disso, comprar carro, comprar casa, fazer coisas, participar de baladas, usarmos entorpecentes para trazer algo, um sentido para a minha vida, mas eu nunca vou encontrar. Mas quando eu encontro em Deus, aí eu não preciso das outras coisas. As outras coisas passam a ser coisas. Aquilo que destrói, aquilo que distorce a essência minha que viria de Deus, eu abro mão e lanço fora. Porque aí eu entendo que a minha essência está em Deus. E aí eu começo a viver nessa terra de maneira que agrade o coração de Deus. Eu começo a caminhar nessa terra de forma como o próprio Deus caminharia. Entenda como corresponder agora ao propósito. Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Ele me fez, a minha origem está nele, mas eu preciso corresponder ao propósito. Deus, quando Ele nos fez, Ele não colocou uma coleira. Deus, quando nos fez, Ele não colocou uma tornozeleira eletrônica em nós. Quando Ele nos fez, Ele não nos fez com um circuito elétrico e fluido de óleo nas nossas veias, aonde Ele dá um comando, aperta o botão e a gente vai levar o rosinho. Sim, senhor, o senhor mandou, estou fazendo. Sim, senhor, não. Deus, Ele nos criou com liberdade, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua. Mas se Ele criou a imagem e a semelhança, Ele é um Deus escravo, que Ele replica a escravidão dele na vida dos seus filhos. O legado dos nossos antepassados sobre nós é esse. Eles replicam. E a gente tenta replicar nos filhos nas gerações futuras. E aí vem um entrave quando a gente compreende o plano e o propósito de Deus, que a gente tem que ser desconstruído aquelas fortalezas que estavam dentro de nós, para que a gente comece agora a viver o plano e o propósito de Deus de forma que honre o nome dele. Então, aí ele fala que nós fomos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, inculpáveis. Então ele nos escolhe e já dá um destino para nós. Olha, eu escolhi vocês para que vocês vivam dessa forma, para que vocês sejam santos. Por quê? Sejam santos assim como o Senhor é santo. Propósito de Deus. E não apenas nos escolheu, mas nós vimos que Ele nos predestinou para isso. Olha, é uma roda, é uma trajetória para você seguir assim. Mas só cabe a mim e a você decidirmos trilhar esse plano, esse propósito, essa roda de Deus, e vivermos e sermos aquilo que fomos criados para ser, ou então, como é a nossa tendência mesmo, irmos para outro caminho, onde nós não iremos ser aquilo que nós fomos criados para ser. Uma vez que a minha origem
está nele, então eu devo viver de acordo com a natureza dele, ser santo como ele é santo. Só que é nesse ponto há um problema, porque a gente olha para nós. Gente, eu tenho origem em Deus, eu fui criado com um propósito em Deus, mas quando eu me deparo comigo mesmo em frente ao espelho, eu começo a ver que eu estou completamente fora desse propósito. Eu não estou vivendo para ser aquilo que eu fui criado para ser, muito pelo contrário. Então eu estou vivendo fora do plano e do propósito de Deus. Eu estou vivendo fora daquilo que é o plano de origem. Mas aí nós podemos também alegrar nosso coração quando a gente se depara com isso. Eu conheço a verdade, eu sei de onde eu vim. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Está vivendo por viver, existindo. Mas agora não. Se eu fui criado por Ele, eu estou vivendo por Ele, e eu estou indo em direção a Ele. Eu tenho uma trajetória. Eu saí de Deus e eu estou voltando para Deus. Mas quando eu me deparo com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, que eu estou fora deste plano, é aí que o próprio Deus entra, com a graça dele. É aí que ele entra com a salvação. É aí que ele entra com a cruz de Cristo Jesus, que trouxe redenção sobre toda a humanidade. Deus não errou, como eu falei com vocês na semana passada. Deus não errou quando Ele escolheu você. Não errou. Quando Ele escolheu você, Ele já sabia as lutas, as dificuldades, as crises. Tudo isso Deus já sabia. Mas mesmo assim, Ele escolheu investir em você. Deus é o único ser no universo, diferente dos homens. O homem, quando você vai em uma empresa, ele fala assim, manda seu currículo, ele vai analisar seu currículo, ele vai ver o que você pode contribuir, quais são os cursos que você já fez, a faculdade que você estudou, a experiência profissional que você tem, o que você pode contribuir. Fala, esse currículo aqui é muito bom, essa pessoa ela pode agregar aqui muito, contribuir na minha empresa. Deus, quando Ele olhou para nós, o que Ele viu no nosso currículo? O que Deus viu no seu currículo quando Ele olhou para você? Será que Deus olhou para você e falou assim, olha, eu vou escolher Emerson, porque ele é um cara bacana, legal, ele pode somar muito aí no meu reino, ele pode ser um pregador eloquente, ele pode pregar como pastor de uma igreja, eu vou investir nele porque ele estudou até o ensino médio, é porque ele fez um curso técnico, eu vou investir nele. Qual que é o currículo que você apresentaria para Deus? Que faria Deus escolher você? Quais são as suas virtudes, suas qualidades, que você colocaria no seu currículo e colocaria, viria um anjo, pegaria e levaria lá no céu e falaria, Deus, está aqui o currículo de A, B, C e D. Aí Deus vai falar assim, não, essas características dele aqui realmente ela pode contribuir muito com o meu meio. Deus não viu nada no seu currículo. O meu e o seu currículo é o tipo de currículo que quando chega na empresa, não é tanto hoje porque hoje é tudo pela internet. É o tipo do currículo que chega na empresa, a pessoa olha, ela pega ele, rasga, embola e joga no lixo, não vale nada. Esse é o meu e o seu currículo. Mas Deus já havia determinado lá na eternidade um plano e um propósito. E dentro do tempo presente, Deus sai lá da eternidade, entra no tempo presente e Ele começa a executar o plano dele aonde? Dentro do ventre da nossa mãe. Através de uma relação do meu pai com a minha mãe, do seu pai com a sua mãe, Deus Ele coloca o plano dele em execução aqui no tempo presente, te fazendo de forma maravilhosa dentro do ventre da sua mãe, escrevendo todos os seus dias quando ainda nenhum deles ainda existia. Plano, propósito. Então, mas quando a gente se depara com isso, como viver dessa maneira, corresponder a esse plano,
A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, a Bíblia vai dizer para nós, na parte dele, dizendo assim: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Viver de maneira digna. Viva de forma que possa corresponder ao plano original de Deus para você. É isso que ele está falando. Viva de forma que você possa corresponder ao plano original de Deus para você. De maneira digna, vocação. Você foi vocacionado para aquele ser o quê? Santo e irrepreensível na presença de Deus. Estão vivendo assim hoje? Está vivendo assim? Põe a mão na cabeça, pensa, fecha os olhos, olha para você mesmo, faça uma auto-reflexão. Nós todos, em algum momento da vida, nós nos afastamos de Deus. Nós nos apartamos. A Bíblia vai dizer, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: antes, hoje é diferente, está falando para os crentes, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Está falando, antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes vocês eram inimigos por causa do seu mau proceder. Olha só, separado de Deus por causa do seu mau procedimento, por causa do seu comportamento que é mau. Antes vocês estavam separados dele. Mas agora, hoje, Ele nos reconciliou. Quem nos reconciliou? Ele. Não fomos nós. Que às vezes se reconciliaram. Gente, é a força de expressão. Mas quem nos reconciliou com Ele mesmo foi Ele. Mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Como? Mediante a morte de Cristo, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação ou acusação. Deus te escolhe na eternidade. Deus executa o seu plano dele a respeito da sua e da minha vida no tempo, nesse tempo. O cronos cronológico pode ser contado. O meu foi 45 anos atrás. Eu me perdi. Deus vem através do sacrifício de Cristo e Ele providencia para que eu pudesse ser reconciliado com Ele mesmo. Olha só, troquei o pé pelas mãos, mesmo tendo sido criado nele, me perdi, e Ele mesmo é que vem ao meu encontro para me reconciliar com Ele mesmo. Que Deus é esse? Como que pode alguém te amar como Ele te amou? Como que alguém pode sonhar com você na eternidade, sabendo que você no tempo presente, nesse cronos cronológico, você iria rejeitá-lo, que você iria traí-lo, que você viraria as costas para Ele, e que para que Ele pudesse te reconciliar, me reconciliar com Ele mesmo, a única forma de tornar isso possível era através do corpo de Cristo que seria massacrado na cruz. Como que pode alguém te amar como Deus te ama? Como que alguém pode me amar como esse Deus me ama? Que nada, tem uma canção que fala: nada mais satisfaz minha alma, e verdadeiramente nada mais pode satisfazer a nossa alma, porque nós entendemos que a fonte de plenitude, de alegria, de gozo, de alegria plena, de bem-aventurança, de paz, está exatamente naquele que sonhou conosco na eternidade e nos predestinou. Mas agora nos reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para nos apresentar diante dele santos. Qual era o plano de Deus? Lá no início, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, algo que por nós mesmos seria impossível, porque nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado. Mas agora então, por meio do corpo de Cristo, para quê? Para nos apresentar diante dele santos e inculpáveis.
o que Ele sonhou, o que Ele planejou lá na eternidade, quando a gente nem existia, o que Ele colocou em execução no tempo presente, quando ninguém sabia, não tinha nenhum dia nosso escrito ainda, o plano dele já estava sendo escrito, através de Cristo Jesus está sendo concretizado. Deus, através de Cristo, no decorrer dos milênios, Deus vem em direção à humanidade, propondo alianças com os homens, propôs aliança com Adão lá no Éden, propôs aliança com Noé, propôs aliança com Abraão, propôs aliança com Davi, propôs aliança com o povo de Israel, e todos foram quebrando as alianças. Por isso Jesus vem agora, é a nova e eterna aliança no meu sangue. Aliança do próprio Deus com o sangue do seu próprio Filho, que é o próprio Deus. Por isso que a eterna não pode ser mais quebrada, para nos apresentar diante dele mesmo. Ele nos fez e ele nos resgata para ele mesmo, e para isso se tornar possível, o corpo de Jesus teve que ser moído na cruz. Graças a Deus por ele mesmo. Mediante a obra de Cristo podemos viver nessa terra, cumprir o propósito de Deus para nós. Afinal, foi Ele que nos escolheu, e é Ele mesmo que está nos levando de volta para Ele mesmo. Por meio da palavra tomamos conhecimento a respeito deste propósito, mas cabe a nós ouvirmos a sua voz e correspondermos ao seu chamado. Através da palavra, nós estamos ouvindo nesta noite que no propósito da nossa vida está em Deus, a nossa origem está em Deus, mas nós nos perdemos, e para que nós pudéssemos ser reconciliados com o próprio Deus, Cristo teve que tomar o nosso lugar. Então nós estamos ouvindo através da palavra, mas cabe a nós tomarmos uma decisão. Mesmo ouvindo, nós continuamos como seres que somos livres, porque o próprio Deus, Ele é livre. Ele não colocou um jugo sobre as nossas vidas de escravidão. Exemplos que são claros do chamado de Deus para as nossas vidas. Jeremias capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Um chamado específico para Jeremias, profeta. Jeremias não foi chamado para ser sacerdote. Não foi. Jeremias não foi chamado para ser um levita. Não. Ele foi chamado para ser profeta. Aí nós estamos falando de propósitos específicos. Um propósito macro de Deus para a humanidade é que todos nós sejamos assim como Ele é. Isso se torna possível a partir do momento que eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Eu nasço de novo. Nascendo de novo, eu não nasço mais da carne, mas eu nasço da água e do Espírito. Ali é um novo nascimento. E aí agora a identidade de Deus começa a ser gerada em minha vida. Quando Deus começou a boa obra, quem começou é poderoso para completar. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Porque vai sendo desconstruído de nós aquilo que o mundo impregnou. Vai sendo desconstruído de nós aquilo que nós mesmos nos impregnamos. Vai sendo desconstruído de nós aquilo que foi colocado sobre nós através de uma linhagem hereditária. Aí começa a boa obra, o Espírito Santo gradativamente trabalhando em nós. Então, querido, aqui você fala assim: mas Deus não me chamou para ser. Para que Deus me chamou então? Só para ser salvo e pronto, acabou? Não. Tem propósito específico para a sua vida. Você não foi chamado para ser pastor. Você não foi chamado.
Está questionando aí muitas vezes, para que Deus me chamou? Será que é pastor? Será que é evangelista? Será que é mestre? Será que é apóstolo? Será que é profeta? Será que é para cantar no louvor? Será que é para ser um diaconato? Para tudo. Nós entramos num mundo aonde o próprio sistema, com o passar dos anos, foi nos escravizando e nos impedindo de ser aquilo que fomos criados para ser. Que para você ser espiritual e para você ser de Deus, você tem que servir no ministério. Não existe isso, querido. Não existe. Você serve Deus dentro da sua casa, como esposa fiel ao seu marido, como esposa submissa ao seu marido. Você serve dentro da sua casa como esposo, sendo um esposo zeloso pelo lar, cuidador, protetor, provedor na sua casa, glorificando, sendo na sua casa a referência de Deus na terra, como protetor, como aquele que traz a proteção, a provisão, o cuidado. Você serve Deus trabalhando numa empresa, para os outros, como empregado. Lá você é embaixador do reino dos céus. Você não precisa ser embaixador do reino do céu aqui em cima, não, com o microfone na mão, não. Lá na empresa está precisando de gente, embaixador do reino do céu, para ser testemunha viva de Jesus Cristo. Para que quando começar o falatório, as conversinhas, as piadinhas, as baladas, as noitadas, você fala, não, eu sei que é origem. Eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso cheirar. Eu não preciso sair para ir para os motéis, para ficar com um, com dois, com três, para roda de troca-troca. Eu não preciso. Porque eu sei a minha origem. Eu sei que existe um propósito para ser santo e irrepreensível na presença de Deus, mas no passado eu não fui. E porque eu não fui, Jesus Cristo entregou a vida dele na cruz por mim. E hoje eu não faço mais as mesmas coisas, não é para que eu seja salvo, mas é porque eu já fui alcançado pela graça de Deus. É uma sede, uma fome de mim, não é mais para chegar no final de semana e eu ir para um Rock in Rio, não é para um show lá na Esplanada do Mineirão. É uma sede, uma fome dentro de mim, é para chegar quarta-feira e eu ir para o culto, é para dar 19 horas eu ir para a oração, é para acabar o meu trabalho, eu ir para casa para poder conversar com Deus, é chegar domingo e eu chamo às 18 horas, já tem o horário, está quase no horário, 18 horas, já está na hora de eu ir para a igreja, eu vou lá porque eu quero encontrar com Deus hoje. Se a gente vive na terra esperando que a gente vai desfrutar de tudo que Deus tem para nós só na eternidade, a Bíblia fala que se a nossa esperança está só nas coisas da terra, no mundo, que nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós vivemos o hoje, antecipando já a eternidade. Então, querido, não tem esse negócio não. Viva em paz. Viva em paz. Seja mulher na sua casa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Cuide. Ajude o seu marido, se precisar trabalhar, trabalhe para ajudar seu marido. Seja uma osciladora, mulher virtuosa. O seu valor é sério das mais finas joias. Por quê? Porque ela levanta cedo, ela vai para a luta, ela ajuda o marido em casa. Seja mulher, seja homem na sua casa. Seja onde nós estivermos. Isso é chamado de Deus para todos. Agora, se Ele te chamou para ser pastor, evangelista, Ele fala especificamente no seu coração, mas não se torture por isso, não. Não se menospreze achando que você é menor do que tem que estar aqui em cima, não. Às vezes que você que está sentado aí embaixo é muito maior do que nós que estamos aqui em cima. Porque você se vê muito menor. E às vezes a gente que está aqui em cima, a gente acha que a gente é tão bom, que a gente é melhor que vocês. Não se menospreze por isso, não. Não se autocondene, não. Fala, Deus, eu sei que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sei que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor cuida de mim. E aonde eu estiver, eu vou ser zeloso, zelosa pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Aonde eu estiver. Agora, se Ele chamou especificamente, Ele falou no seu coração. Aí não corre. Jeremias tentou correr seu jogo demais. Tá? Jeremias, para onde eu mandar, você vai. Vou te dar autoridade para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir. Mas também para plantar e para edificar. Arruinar e destruir a mulher das trevas. Derrubar as fortalezas, soberanias de Satanás. Plantar e edificar e trazer vida aonde ele morte. Vida, frutificação. Outro chamado, aí falando Paulo, né? Lá no Gálatas, capítulo 1, verso 15, ele fala assim: mas Deus me separou desde o ventre materno.
pega a história desse homem, é um assassino. E aí agora que ele entende a origem dele, olha como que a vida dele é mudada. Deus me separou desde o ventre, ele viveu a vida dele, não sei até quantos anos que ele se converte. Mas o dia que ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com a realidade da origem dele. E aí, aquilo que ele fazia, ele deixa de lado. E ele vive agora aquilo que ele foi chamado para ser. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Por que ele está falando isso aqui? Porque ele foi chamado apóstolo para os gentios. Quando lhe agradou, no tempo dele, revelar seu filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Aí eu não consultei carne nem sangue. Deus falou com você, te chamou para algo, você não precisa ficar consultando A, B, C e D para ver se é verdade não. Porque a voz de Deus, ela é mais real do que a minha voz que você está ouvindo nesse momento aqui. A voz de Deus é tão real que eu posso estar falando com você e Deus está ministrando algo no seu coração agora. Não com a voz que eu estou falando aqui, o que eu estou falando aqui, está ministrando algo especificamente em relação à sua própria vida e ao plano específico dele para você. E você não está ouvindo a minha voz, você está ouvindo, mas Deus está falando algo comigo aqui. Foi questão de segundos que passou, mas parece que ele escreveu um livro todinho diante de você, específico com você. Nós já estamos quase acabando. Então aí tem Paulo falando isso aí, né? E nós temos outros exemplos, né? Abraão, Moisés, Isaac, todos eles, Deus vem, Daniel, a própria Maria, mãe do Senhor Jesus. Ela estava lá, tá, beleza. Chegou e falou: tem um plano de sua vida. Você crê? Crê, faça-me conforme a sua palavra. Ela creu na palavra. E ela viveu um extraordinário. O próprio Deus que se fez carne, saindo do ventre dela, foi porque ela falou: faça-se em mim conforme a tua palavra. Quando ela fala: faça em mim conforme a tua palavra, o que acontece? A palavra se fez carne e habitou no meio de... Porque a palavra habitou dentro do útero dela, se fez carne dentro dela. Porque Jesus é a palavra, não é o verbo de Deus. João capítulo 15, o chamado não tem a ver com o homem, mas sim com o próprio Deus. É Ele que nos escolhe. Ele escolheu você desde a eternidade. Vocês não me escolheram. João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Gente, olha aqui. Deus é grandioso. Ele não precisa de nada, de ninguém. Aí Ele olha para mim, olha para você, Ele olha para a humanidade na sarjeta do pecado, estende a mão de graça dele para nos tirar de lá e fala: olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi. E para provar isso, eu desci até vocês, porque vocês nunca chegariam até mim. Porque os pecados de vocês fazem separação entre vós e eu. Imagina se o pecado separasse Deus de nós. Estava não crer. Jamais teria esperança de salvação. Mas graças a Deus, porque o pecado nos separou dele. Mas por não ter separado ele de nós, ele pega e vem até nós. Não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Não é a internet que descobriu, não é a lâmpada elétrica, não é a eletricidade, não é o telefone, não é o avião. Isso um dia vai passar, não vai precisar. Mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu para darmos fruto, fruto que permaneça. Está falando de obras aqui nossa. E a Bíblia fala que nós que somos justos, porque fomos justificados por Cristo, a palavra de Deus diz que as nossas obras nos seguirão. As nossas obras vão ser eternizadas. Por isso que eu falei: eles passaram e as suas obras vão passar, mas nós não, queridos. O plano de Deus continua. Assim como foi com esses homens e mulheres relatados na Bíblia, hoje também estamos diante de homens e mulheres que disseram: sim, eis-me aqui, Senhor. Tem alguém que disse: eis-me aqui? Tem alguém que pode dizer: Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui, me diga com Isaías: Senhor, eis-me aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu antes da fundação dos mundos. Obrigado porque o Senhor me fez dentro do ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me resgatou através do sacrifício de Cristo. E o Senhor me reconciliou consigo mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que hoje eu tenho um plano e um propósito do Senhor para a minha vida. Obrigado,
obrigado, Senhor, porque a minha origem, a minha identidade está em Ti. Eu vim de Ti, Senhor, e eu estou voltando para Ti. Estou voltando para Ti. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode colocar de pé? Todos vocês que estão aqui nessa noite, são chamados. Todos vocês que estão aqui nessa noite são escolhidos por Deus. Ele tem uma missão gloriosa para ser feita através de você. Mas porém, como falei antes, é necessário você corresponder ao clamor do coração de Deus. É necessário nessa noite você corresponder ao chamado de Deus para que você seja o que Ele te fez para ser. É necessário nessa noite você confiar a sua vida de uma vez por todas ao senhorio de Cristo Jesus. É necessário você entregar a sua vida para Jesus, porque como vemos na palavra de Deus, foi através do corpo de Jesus que Deus tornou possível que nós nos voltássemos para Ele. Volte para o Senhor Jesus hoje. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus nesta noite. Olha a grandeza, a grandiosidade, a perfeição do amor de Deus por você. Olha essa imensurável graça manifestada no Calvário. Olha a imensurável graça manifestada no Calvário, quando ali o Cordeiro de Deus, santo e inculpável, tomou o meu e o seu lugar. Olha para o Calvário nessa noite. Veja, ali no Calvário, Jesus Cristo entregando a vida dele no meu e no seu lugar. Ali na cruz do Calvário, Ele é a agonia da morte. Ali na cruz do Calvário, com a coroa de espinho, com seu corpo ensanguentado, bradando ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ali na cruz do Calvário, com seu corpo já flagelado, Ele dizendo ao Pai: está consumado, tetelestai, o preço já foi pago, 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 graças ao Cordeiro que sua vida entregou lá na cruz do Calvário. O louvor vai tocar. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Abra o seu coração para Jesus.
sermos reconciliados com Ele mesmo. E custou a vida do seu próprio Filho Jesus. Nessa noite você deseja entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, ou se reconciliar com Ele nessa noite, aproveitando que todos de olhos fechados agora. Você fecha os seus olhos, é só o Espírito Santo falando com você. Eu quero que você deseje voltar para os caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida para Jesus hoje, para viver um plano extraordinário para você, um plano que não vai ter fim, porque vai continuar na eternidade. Deus, Ele te chama para confiar a sua vida ao Filho dele nessa noite. Tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? É só você fazer uma cena de mão, porque eu quero orar por você. Levanta a sua mão, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Ele. Levanta uma das suas mãos bem alto, só para que eu possa orar por você. Tem alguém no nosso meio nessa noite? Você ouviu a voz de Deus falando com você? Você ouviu a palavra do Senhor? Seu coração ouviu a palavra de Deus? Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Há alguém no nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus? Levanta uma das suas mãos, vamos orar por você. Todos nessa noite já são salvos. Todos aqui são salvos. Sim ou não, gente? Ou ninguém é salvo? Todos são salvos. Glória a Deus por isso então. Eu fiquei na dúvida, ninguém respondeu. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que sobre vocês Ele levante o seu rosto e tenha misericórdia de vocês, que sobre ti Ele faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz, que você possa ir para sua casa e voltar quarta-feira às 19 horas, e voltar quarta-feira no culto de nosso momento de adoração, para nós continuarmos buscando por mais da presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos em paz, em que o Senhor nos acompanhe.